Hoje eu vou te provar que você não está ganhando mais em um emprego melhor porque te falta autoconhecimento. Esse vídeo é para você, homem, que reclama do seu emprego, que reclama do seu chefe, e fala que se você pudesse, você estaria em outro emprego, mas que você só não sai desse emprego porque você precisa pagar suas contas. E aí você acredita, sua família acredita, seus amigos acreditam que o que te impede de sair desse emprego é o dinheiro. Mas na verdade não é o dinheiro. Tem uma série de coisas por trás, uma série de crenças, uma série de sentimentos, uma série de escolhas que você vem fazendo, que são condicionadas, você foi adestrado. Eu sei que te incomoda ouvir isso, mas eu sinto lhe dizer isso. Você foi adestrado para você estar passando por essa dificuldade. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar com você hoje aqui nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Você já parou para pensar que quando, a gente está passando por esse tipo de situação, a gente só foca na questão do dinheiro. A gente sempre acha que a questão é o dinheiro, que a questão é o dinheiro, que a questão é o dinheiro. Só que o dinheiro, ele não é o real problema. Por quê? Porque quando a gente está no emprego que a gente não gosta, a gente não deixa de parcelar um celular novo, a gente não deixa de parcelar uma geladeira, uma air fryer nova, de comprar uma roda mais bonita para o carro, de trocar o carro por um carro melhor, entrar naquele financiamento gigantesco que vai ficar anos para pagar. Então, se o problema realmente fosse dinheiro, a gente não ia comprar essas novas coisas. A gente ia parar de gastar com tudo para a gente realmente resolver a parte financeira, para a gente aí sim chegar lá, mandar o chefe para aquele lugar, chutar tudo a porta lá do trampo e ir embora. Não tô falando para ninguém fazer isso, tá? Só tô dando um exemplo aqui bem caricato. A questão é, não é dinheiro. Se fosse dinheiro, a gente já teria feito isso. Quando é dinheiro, a solução ela é mais rápida, ela é mais fácil. Quando o dinheiro é uma desculpa para que eu não resolva o que realmente é, porque como homem eu fui adestrado a não olhar para nada, a não assumir que eu tenho nenhum tipo de dificuldade ou de algo aqui dentro de mim que está me controlando, só que o próprio adestramento já é uma forma de controle, aí eu acho que é o dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo bem aqui, comum. O João, né, ele é um cara que ele odeia emprego, mas ele sempre repete. Ele tá lá exatamente por quê? Porque é a família. Só que, de novo, ele tá com o carro financiado, ele tá com o celular, ele comprou uma TV nova. Então a questão é, ele não tá precisando de dinheiro para sobrevivência, porque ele já tá gastando com outras coisas. O que está acontecendo ali? Ele não admite, no fundo, no fundo, no fundo, que ele está com uma certa incerteza sobre essa mudança. E geralmente, as incertezas que um homem tem quando ele está com uma dificuldade para mudar de emprego, em alguns casos, né, bem frequentes, é o quê? É o medo de fracassar. Porque nós homens fomos adestrados socialmente que a gente tem que provar para outros homens que nós merecemos o respeito deles. Então o homem, ele tem muito essa tendência de ele se preocupar muito sobre o que os outros homens que ele tem na vida dele, sejam os amigos, sejam os pais, sejam os irmãos, sejam os colegas de trabalho, o que eles estão pensando dele. Então o homem, ele não foi educado a viver por ele mesmo. A gente não foi educado a viver a nossa vida pela nossa própria cabeça. A gente não foi educado a viver a nossa vida pelas nossas próprias vontades. A gente foi educado para provar para outros homens que nós merecemos o respeito deles. Para que quando a gente chegue onde eles estão, que eles olhem pra gente e falem, é, esse cara eu respeito. Só que assim, nessa de ficar buscando respeito dessas outras pessoas, a gente não consegue tomar decisões como essa. Por quê? E se realmente, pro meu pai, eu pedir demissão, ou pros meus amigos eu pedir demissão, significar na cabeça deles que eu fracassei? Significar na cabeça deles que eu não consegui? Significar na cabeça deles que eu sou fraco? Eu realmente vou dar o poder para a opinião que esses outros homens têm de definir o que eu faço da minha vida? Se você acredita que isso é liberdade, se você acredita que isso é masculinidade, se você acredita que isso é potência, olha, a gente vai ter que repensar um pouquinho. Que masculinidade é essa que você não pode tomar as decisões da sua vida porque o outro pensa que você fracassou, que você é fraco, que você não conseguiu? A sua masculinidade ela depende do que o outro cara tá falando de você, a sua masculinidade ela não é o suficiente para você bancar, olhar para ele e falar: "Ó, você tá pensando isso, mas assim, eu não concordo. Eu tenho outros motivos e outras razões, eu não tô nem me preocupando com a tua opinião".
Se a nossa masculinidade ela não é suficiente para a gente conseguir sustentar essa esse tranco, essa pancada das pessoas que estão à nossa volta olharem pra gente e achar que a gente não deu certo, a nossa masculinidade ainda não tá firme o suficiente, a gente precisa repensar um pouquinho. Então, tem uma outra coisa também que eu gostaria de trazer, que é o quê? Às vezes a gente tá com medo, né, do julgamento, assim, porque a gente acha que a gente não pode errar. E a gente, às vezes, foi aquele filho que foi criado na família como filho único, ou como filho mais velho, ou como alguém que foi idolatrado pela família, então a família sempre, sabe, falou que a gente era o ideal, o melhor e tal, e a gente ficou com aquela carga, com aquele peso como homem, e a gente não pode tomar uma decisão agora que frustre aquele lugar que a nossa família colocou a gente. Ou às vezes é o contrário. Às vezes a gente sempre foi aquele que foi visto pela família como invisível, como fraco, como franzino, como a raspa do tacho, como o finalzinho de tudo. E a gente precisa estar ali, porque se a gente sair dali, a gente também vai ser olhado como um inferior. Então veja bem, essas coisas realmente controlam a vida de um homem que não está conseguindo sair de um emprego. Não é dinheiro. Dinheiro é outra coisa. Dinheiro é uma coisa que a gente busca quando a gente está com a mente boa. Só que esse monte de crença, esse monte de sentimento, porque vem um monte de sentimento quando eu tenho essas crenças. E eu não posso aceitar, porque como homem eu não posso sentir sentimentos. Só que por trás de todas essas camadas de ilusão que eu crio para mim, o meu problema está lá sem resolver. E a minha infelicidade, ela está garantida. Porque se realmente eu não consigo aceitar tudo isso, trabalhar tudo isso, resolver tudo isso, qual que vai ser o meu futuro? Vai ser uma velhice infeliz? Vai ser ver todas as pessoas que eu conheço realizando os sonhos que elas têm, os objetivos que elas têm, porque elas estão indo para outras oportunidades e eu vou ficar lá com inveja? O que eu vou fazer da minha vida? Quais são as doenças que eu vou acumular por conta dos vícios que eu vou desenvolver, por conta das noites mal dormidas, por conta das ansiedades, por conta de todas as alimentações, vamos colocar assim, de toda a alimentação de não qualidade que eu tive, porque me falta dinheiro. Então, quando eu começo como homem a entender isso, que o medo de ser confrontado por outros homens, que o medo de ser julgado por outros homens, que aquele papel que me colocaram na minha família, ele tá fazendo eu ter que tomar algumas decisões e eu fico jogando a responsabilidade no dinheiro, a minha chave muda. Quando eu viro essa chave, a minha vida ela começa a ir para um caminho diferente. E tem uma outra questão para fechar essa parte de ideias, de crenças, de medos, de sentimentos, que é o quê? É o medo da própria grandeza. A gente tem muitas crenças dentro da nossa cabeça de que a gente não merece algo melhor. A gente tem uma autossabotagem que ela é disfarçada de realismo. Ah, não, é melhor porque o país está em crise, ah, é melhor porque as coisas estão difíceis, é melhor ficar aqui porque eu tenho uma estabilidade nesse emprego. Não existe estabilidade em emprego. A estabilidade existe até o seu gerente mudar e vir outro gerente demitir você porque ele não foi com a tua cara. Essa estabilidade ela é uma ilusão. A estabilidade da empresa só existe até uma nova empresa surgir, tem um monte de ideias novas surgindo, tem tecnologias que surgem que acabam com profissões inteiras. Não existe estabilidade, o que existe é se você realmente consegue olhar para os reais motivos ou se você está olhando para aquilo que está te enganando. E o nosso cérebro, ele é especialista em inventar um monte de desculpa para manter a gente muito pequeno. Por quê? Porque a mudança, ela dói mais do que a infelicidade. E a gente tem essa ideia exatamente por quê? Porque a gente vive uma vida muito hollywoodiana, o homem assiste muito filme e a vida não é Hollywood, a vida real não é Hollywood. Sabe? O cara vai lá, entra na loja de carro, compra um carrão, já sai andando com um carrão e tal, não sei o que lá, vai lá, pega a mina mais gata e tal. A vida não é Hollywood, a vida não é do dia pra noite. Então, quando a gente consegue entender que existe uma série de crenças, de sentimentos que a gente está fugindo deles, a gente começa a perceber que a nossa autonomia, ela não é sobre a gente largar, jogar tudo pro alto, não é sobre ser inconsequente, mas é sobre a gente começar a criar opções. Só que como que eu vou criar opções se eu tenho uma crença de que eu não mereço, se eu tenho uma crença de que mudar é fracasso, se eu tenho uma crença de que eu tenho que conquistar o respeito dos meus pais, da minha família, eu não posso fazer aquilo, que meus amigos vão tirar sarro e eu não posso confrontar isso. Se eu não resolvo essas coisas primeiro, eu não consigo criar uma estratégia. Porque para que eu possa fazer uma transição de carreira, ou para que eu possa ir para um emprego melhor, eu vou precisar me tornar um outro cara mesmo, com certeza. Então eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar criar uma rotina de estudos. Já que, eu não tenho tempo para estudar. É uma sabotagem.
É a mente, é o cérebro falando as historinhas para esconder o problema maior. Quando você entende o problema na dimensão que ele tem, você vai resolvendo cada um desses pontos, você começa a perceber que começa a te dar disposição de querer estudar algo novo, você começa a perceber que te dá disposição de querer se dedicar a assistir um curso, a ler um livro, porque o que tá tirando a sua energia, o que faz você querer ficar só assistindo televisão e fugindo, é exatamente as crenças, e os medos e os sentimentos que você tem. É o adestramento que foi colocado em você. Todos os homens que vêm para minha mentoria, eles começam a perceber isso depois de algumas semanas. Porque você começa a perceber que quando você começa a tirar essas noias da sua cabeça, você começa a ter uma rotina diferente, você começa a ter mais energia, você começa a ter mais disposição, você começa a ter mais força. Então não é sobre dinheiro, é sobre todas essas coisas que estão por trás. E toda essa autossabotagem de não ter tempo, de gastar o tempo que tem no fim de semana no bar, bebendo, ficando muito louco, ou sei lá, entendeu? Às vezes fazendo um monte de coisa que não tem sentido. É o quê? É exatamente essas crenças fazendo a gente ter comportamentos que são de fuga da realidade. Então, quando a gente é adulto, quando a gente está olhando para a vida com seriedade, a gente começa a perceber o quê? Não, eu preciso mudar isso, porque se eu tiver nesse emprego daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 2 anos, eu vou estar doente, esse emprego está me fazendo mal. Eu preciso sair desse negócio. Só que eu não vou sair jogando tudo pro alto, porque, de novo, não é Hollywood. Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso entender isso. E quando você começa a entender, e quando você começa a conseguir ter clareza, você vai começar a perceber que você vai ter uma mente estratégica. Porque um homem, ele precisa de uma mente estratégica. Um homem que não tem uma mente estratégica, ele é um pau-mandado da vida. O mundo faz o que quer com ele. E eu acredito que você é o tipo de pessoa que não quer viver uma vida assim de um pau-mandado. Você quer viver a sua vida, você quer ter sua qualidade. Só que você vai precisar de um planejamento. Para ter um planejamento, você precisa ter crenças que são coerentes com a vida de planejamento. Você precisa ter sentimentos e emoções que são coerentes com você poder confrontar o respeito que você acreditava que você tinha que ter de outros homens, quando na verdade você só precisa ter o seu próprio respeito. O que importa é se você se respeita e se você está bem com as suas decisões. Não importa o que outros homens acham. Não importa o que as outras pessoas da rua acham, o que seus amigos, o que seus colegas acham. Tudo isso é irrelevante, desde que você tenha uma força interna muito bem criada, muito bem estabelecida. E isso sim é um processo de uma mentoria, de um processo direcionado para você encontrar e construir esse lugar dentro de você. Porque se você tem esse lugar dentro de você muito bem estabelecido, não tem ninguém que é capaz de invadir a sua cabeça e colocar esse monte de porcaria que colocaram dentro da sua cabeça, a ponto de você achar que é o dinheiro e é as contas que você tem que pagar que é o teu problema, porque não é. Olha o tanto de gente à sua volta, olha quantas pessoas à sua volta. Quantas delas estão vivendo uma vida que não quer e tem dinheiro? Não é o dinheiro, são as crenças, são as programações, são os adestramentos, são os sentimentos, é esse monte de porcaria que enfiaram dentro da gente. Enquanto a gente não entende que é a cabeça que muda primeiro, depois os sentimentos mudam na sequência e depois o comportamento muda na sequência. E os resultados, eles têm a ver com os comportamentos e vice-versa. Então, quando a gente começa a entender isso, você vai perceber que você não é refém do seu trabalho, você é refém das histórias que contaram para você. Você é refém daquilo que disseram, que você tem que pagar as contas, que você não pode fazer diferente. Mas vamos lá, você quer conseguir pagar suas contas, ter sua prosperidade e ser feliz e se sentir realmente forte, se sentir presente na sua vida? O primeiro passo, então, é você admitir. Não é o dinheiro, não é as contas. É você que está preso por obrigação. O que está te prendendo é um monte de coisa que enfiaram na sua cabeça, é medo. Mesmo que você tenha dificuldade de assumir que você está com medo. A desculpa é o medo dando uma desculpa. Então, o medo a gente tem que enfrentar com ação, não com desculpas. Então, vamos sair do ciclo de desculpas e vamos entrar no ciclo de ação. E se você quer realmente sair dessa, mas você não sabe por onde você começa, então vem aqui, entre em contato comigo. Ó, aqui na descrição do vídeo tem o meu contato, você entra em contato comigo, você agenda uma mentoria, a gente vai falar sobre esse momento que você está vivendo. Na primeira conversa que a gente tiver, você vai sair dela com clareza, eu tenho certeza disso, porque eu garanto que eu estou oferecendo. Eu sei que o que eu estou oferecendo já são anos de experiências que eu tenho.
Eu sou formado em psicologia, se você não sabe ainda, então eu sei, eu entendo sobre comportamento humano. E eu tô aqui exatamente para te oferecer essa luz, para que você possa clarear esse caminho da sua vida. Agora, se você é a pessoa que quer continuar dando a desculpa de que é o dinheiro, que é as contas que você tem para pagar, tudo bem, continua com o financiamento do seu carro, continua com o seu celular parcelado, e é isso que você está precisando na sua vida. Mas talvez daqui uns 10, 20 anos, quando você olhar para trás, você lembra desse vídeo, aí você se pergunta por que que você não se deu essa oportunidade de olhar para aquilo que realmente está fazendo isso com a sua vida. Ok? Então, peço que você possa seguir o canal, que você possa comentar, fazer críticas, que você encaminhe para algum amigo seu que está precisando e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.